Boa noite! Hoje a gente veio aqui trazer outro vídeo para vocês e dessa vez a gente vai falar um pouco sobre hipocrisia e pilantragem, principalmente sobre os pseudo-ambientalistas e os coaches que a gente tem aí na internet que falam como se soubessem de tudo e fossem donos da verdade, né? Então, acho que é importante a gente introduzir esse tema para o canal e vamos iniciar. O que você acha dos pseudo-ambientalistas de plantão? Os ambientalistas, uma boa parte significativa dessas pautas ambientais, ela tem um viés de oportunismo político e de imposição do poder, né, de poder. Eles querem, eles querem utilizar essas pautas a fim de se entranhar no Estado, né, no poder Uhum. estatal, e com esses objetivos satisfazer os interesses deles. Vamos dar um exemplo de pautas ambientalistas. Tem pautas ambientalistas que tem alguns discursos ambientalistas que eles são muito desonestos. Como, por exemplo, nos anos 2000, quando ocorreu o apagão no Brasil, porque as reservas de água nas barragens estavam muito baixas, né? E aí, um dado momento, uma reportagem por parte da uma repórter da Globo, viu uma senhora chamada Maria, Dona Maria, na periferia de São Paulo, e foi questionar, não teve o que fazer, foi questionar a Dona Maria, perguntando: Dona Maria, a senhora não está sabendo que está ocorrendo uma crise hídrica no Brasil, crise energética por falta de água, e a senhora está gastando água lavando a calçada? Naquela época, se a Dona Maria ela tivesse um pouco mais de esclarecimento e acesso à informação como hoje nós temos, ela, ela teria mandado a repórter ir para aquele lugar e dizia para ela que gastaria água o tanto que ela quisesse, porque quem paga aquela porra é ela. Isso aí é uma demonstração de desonestidade por conta desses defensores ambientalistas. Enquanto isso, o agronegócio ele chega a gastar o equivalente à metade da população brasileira gasta, né, com Uhum. água e sem pagar nada, né? Uhum. Aí você vê a magnitude, né? E disso ninguém fala, isso sem falar também das indústrias de maneira geral, né? É isso que eu acho interessante nesses grupos que são os ambientalistas e outros também que se utilizam de pautas legítimas para ganhar capital político de influência e, consequentemente, ganhos financeiros, né? Eles parece que sempre procuram culpabilizar as pessoas em geral, né? Uma pessoa individual, e não em grupos dominantes, como por exemplo as grandes indústrias, as grandes empresas que são responsáveis aí por desmatamento, por Poluição, poluição de todos os tipos, né? E lençol freático dos rios, dos mares, o né? nosso divo aqui sabe o que está falando, né? Porque ele é geógrafo. Então ele sabe muito bem quando a gente fala, né, sobre poluição, a gente não deve culpabilizar só o indivíduo em si, a população ali. Por exemplo, se você está utilizando uma água, como a Dona Maria, né, estava lavando a calçada, ali não é um desperdício de água. Quando você está ali, por exemplo, durante o banho, você está ali banhando e tudo, você não tá, você deixa a torneira ligada por um pouco mais de tempo, você está desperdiçando água, na minha humilde opinião, né? Agora eu acho assim que tem gente que utiliza esse discurso, que na minha opinião é um discurso hipócrita, como o próprio tema do vídeo já falou, Desonesto. e desonesto para culpabilizar a população ao invés desses grupos, dessas grandes empresas que são responsáveis por esse tipo de desperdício. Que é um outro exemplo, um exemplo que é de deixar a pessoa de queixo caído. Ocorreu aqui na nossa cidade um rapaz que ele é um jogador, ele era um jogador de futebol. E aí ele estava voltando de uma festa, motocicleta.
assim dizem que ele estava sob efeito de álcool, né? E nesse trajeto que ele pegou para chegar até a casa dele, de vez em quando tem uma circulação de animais, né? Os donos deixam os animais soltos, como boi, vaca, cavalo, né? cavalo e tudo. E aí, 3 horas da manhã, ele bate, se choca numa vaca, e ele morre, e a vaca também morreu. Nesse momento, os populares viram aquilo, ao invés de socorrer, ou se não tinha mais como socorrer, também se sensibilizar com aquela tragédia. Pelo contrário, os populares saquearam a carne da vaca e, e fizeram pouco caso a respeito do acidente que aconteceu com um rapaz que veio a óbito. Aí, uma semana depois desse ocorrido, um grupo de ambientalistas foram no local do acidente protestar porque a vaca foi saqueada. Aí eu me perguntei, quer dizer que a vida da vaca tinha mais importância do que a vida de uma vida humana, vida né? humana. Que foi perdida, que foi a desse rapaz. Não fizeram nenhuma manifestação cobrando do poder público para que tomasse providência, para que cobrasse por parte dos proprietários desses animais, para que não circulasse mais esses animais, para evitar acidentes fatais. Esse tipo de protesto a gente não vimos, mas esse tipo de manifestação hipócrita, por conta do saqueio da carne da vaca, hipócrita, desonesta e desumana, ocorreu. Onde você considera mais importante a vida de um animal, não que não seja importante, né? Mas você desconsidera totalmente a perda humana que teve nessa situação, a dor dos familiares, dos amigos, e coloca ali em pauta o oportunismo, né? O oportunismo, isso é puro oportunismo de você colocar em pauta ali, você utiliza de uma tragédia para puxar para a sua pauta, que é a pauta ambientalista, que no caso a gente está falando, mas que pode ser muitas outras. E a gente tem hoje em dia as pautas feministas, que são a dos direitos das mulheres, tem as pautas dos negros, dos homossexuais, e que são pautas, na minha opinião, pelo menos são pautas legítimas, mas que muitas das vezes são utilizadas por pessoas de mau caráter, né, de má fé, que simplesmente estão ali, nem acreditam no que elas estão defendendo. No pessoal delas ali, entre quatro paredes ali, elas simplesmente não acreditam naquilo. Elas não defendem aquilo, mas estão ali representando, sendo a figura representativa para ganhar algo em troca, que é justamente o fisiologismo, né? A gente tem um comportamento fisiologista político nato. Isso é muito comum nessas pessoas que são os militantes. Essa dinâmica, ela ocorre em diferentes pautas, né? Diferentes pautas. E o objetivo principal é se notabilizar e ser alçado a um líder representante daquela em defesa daquela demanda, mas que na realidade eles nem acreditam naquilo. Os líderes eles nem acreditam naquilo. O que eles têm sede é sede por poder. Porque por dinheiro não é não, porque primeiramente é o poder, porque o dinheiro será a consequência disso. Se eu não me engano, também tem um exemplo de fora da pauta ambientalista, né? De uma mulher que era de ascendência indígena, né? Que ela simplesmente se utilizou das pautas indígenas e também sobre a questão da preservação ambiental, que tem áreas de preservação ambiental que são dos indígenas e que deveriam ser respeitadas. Mas o pessoal do agronegócio, o pessoal ali do garimpo também, fazem de tudo para tentar retirar essas pessoas, retirar essa terra que pertence aos indígenas. E essa mulher, ela simplesmente utilizava dessa pauta, ela dizia defender as causas dos indígenas, né, e a proteção ambiental, mas depois ela estava votando a favor de leis que favoreciam justamente grupos dominantes que iam... Os latifundiários que já estavam procurando desmatar aquelas áreas para a produção. Para começar, a contradição tão grande ela
ser filiado a um partido que é justamente um partido que lida com os interesses dos latifundiários. Latifundiário, justamente. Então, esse foi o primeiro tópico que a gente queria abordar de maneira bem breve, né? E o próximo também, que é outra pilantragem, só para não perder o costume aqui, a gente queria falar sobre os coaches, que é uma coisa que se tornou muito comum nas redes sociais. A gente vê coach de tudo quanto é jeito, e em vários aspectos, coach de finanças, coach de relacionamento, coach para você ter uma vida mais produtiva, que hoje em dia a palavra-chave, parece que é a palavra em foco da nossa sociedade hoje é produtividade, né? Tá na boca de todo mundo. E que, na verdade, para mim não sabem de nada, né? São pessoas que estão ali só para... Outras pessoas que estão ali só para ganho financeiro, para procurar uma forma de farmar dinheiro. Agora é farmar dinheiro, não é? Não é farmar aura, não, gente, é farmar dinheiro. Os coach, por exemplo, tem uns coaches de finanças que eles são muito famosos, né? E essa fama veio advindo até de ideias absurdas, né? Como, por exemplo, o indivíduo não adquirir seu imóvel. Ao invés disso, ele comprar, ele investir. Enquanto que o próprio coach que defende isso comprou uma casa de 3 milhões primeiro, depois comprou uma mansão de 60 milhões. Aí é onde você vê a contradição. É o mesmo indivíduo que disse que com R$ 12 você vendendo gelo, você vendendo água gelada na praia, com um mês você consegue faturar R$ 20 mil. Desonestidade. Outra coach financeira que mostrou uma conta de energia de uma casa de campo que ela tinha, que ela fez com que essa conta de energia caísse de R$ 300 para R$ 40. Aí havia até algumas pessoas nos comentários falando se ela não fez um gato, né? Que para reduzir de uma maneira drástica dessa forma, só se ela tivesse feito um gato, né? O que a gente mais enxerga é desonestidade. E um dos padrões também desses coaches de finanças é que quando produz um conteúdo com um tema, o restante todos eles também fazem. É padronizado. É padronizado. Como, por exemplo, a sua vida muda a partir dos R$ 10 mil. Você verá sua vida prosperar a partir do momento em que você chegar aos R$ 100 mil. Aí eles utilizam outro tipo de tema, como por exemplo o tema que estava na moda: dinheiro não aceita barulho. Ou então dinheiro não aceita burrice. Isso, eu vi. Não aceita burrice. Aí aparecem dois indivíduos lá que são gêmeos, né? E são burro feito uma porta. São gêmeos e fala também, reproduz essas bobeiras. Tem alguns coaches de finanças que diga-se de passagem, eles são honestos. Mas tem outros. Mas são poucos. São poucos. Um deles que eu posso dizer que eu pelo menos eu considero ele honesto é o Raul Sena, o investidor Sardinha. Ele é realista. Mas o que tem de coach aí, de finanças, que fica pegando hype de temas que está na moda, a partir dos R$ 10 mil você vira a chave. A partir dos R$ 100 mil tudo muda. Prometendo ali coisas que são irreais, né? Fora da realidade, e criando ali uma espécie de idealismo na cabeça das pessoas que provavelmente só vai causar muita decepção. A pessoa vai quebrar a cara e simplesmente ver que aquilo ali na realidade não funciona. E tem muitos deles também que se aproveitam também do viés político que eles têm, né? Que a maioria deles têm um viés liberal, né? E eles começam a utilizar o conhecimento, alguns é o conhecimento, outros é o pseudo-conhecimento sobre finanças, e começa a dizer que o Brasil vai quebrar, que o Brasil
tá há poucos meses de entrar em colapso, Tudo eles com discurso começam alarmista, vendendo né? esse discurso alarmista, esse discurso de medo Aí ele passa a assustar as das pessoas, pessoas. aí do nada ele taca ali um curso pra você. Ou eles começam a fazer com que o indivíduo também tem tem muitos deles que, embora eles digam que ali não é recomendação de investimento, mas deixa subentendido que determinado tipo de ativo ele vai gerar um risco nesse momento. Uhum, E aí as pessoas começam a se apavorar uhum. por causa daquela mensagem direta e, e vende o ativo quando está na baixa. E isso aí também é uma manobra que eles utilizam. Muitos desses coaches principalmente os famosos, esses coaches de investimento desonestos, eles estão vinculados a essas corretoras, a bancos de investimentos. Isso gera um conflito, né? Um conflito de interesse. Mas o que a gente vê de oportunismo barato por parte deles e por parte de outros tipos de coaches, né? Como, por exemplo, aquele coach de motivacional, aquele... Os coaches, era o que eu ia falar, né? Os coaches motivacionais. Eu tinha visto recentemente, inclusive motivacional, em que sentido, né? Até que ponto? Porque recentemente, até um tempo atrás, eu tinha visto um coach em que ele tinha dito que não era para os jovens, ele estava incentivando os jovens a não estudar. Ele veio com aquele discurso neoliberal de dizer: gente, hoje em dia estudo não é garantia de uma vida melhor. Então não estudem. Era isso que ele queria dizer, não estudem, vão para os serviços terceirizados, onde vocês não têm garantia nenhuma, e que simplesmente se você adoecer, qualquer coisa que acontecer com você é responsabilidade sua, né? Que você vai estar trabalhando na informalidade. Só que aí, um tempo depois, mostraram ele, uma gravação, ele levando o filho dele para Harvard. Olha só, né? Ele dizendo para os jovens ali que não era necessário estudar, que estudar era uma besteira, que não era garantia de nada, mas para o filho dele, ele estava levando lá para Harvard para conhecer e tudo com estudo, com estrutura e... É o famoso faço o que eu digo, não faço faço o o que que eu eu faço. faço. É aquele negócio, eu quero Deus para mim e o diabo para os outros. Não é exatamente isso? Aí você fica olhando o nível de hipocrisia, que é a mesma hipocrisia dos... Quem estava falando dos pseudo-ambientalistas é o mesmo presente aqui. Eles falam uma coisa que nem eles mesmos praticam, né? Só que nesse caso aqui não é nem algo que eles defendem, né? É algo mais... Eles falam de maneira intencional para ferrar com você. Outra coisa também é os coaches de masculinidade. Tipo o coach do gritinho, que eu acho que ficou muito conhecido um tempo atrás. Aquele Wendel, né? Carvalho. Que é eu quero ouvir a fogo. Eu quero ouvir. Eu queria escutar o grito da sua alma. Os abestados. Aí imaginou o que aquele cara, até hoje, ele não passa? Né? Porque, sinceramente, o que tinha a ver, o que tem a ver masculinidade com aquilo ali? Verdade. E aquele coach que carregou várias pessoas, aquele picareta que carregou várias pessoas para as montanhas e não soube como voltar, e algumas pessoas estavam ligando para o corpo de bombeiros, né? E ele disse que não era para ligar. Foi o mesmo também que promoveu uma maratona, né? Uma corrida. E aí quando um dos seguidores dele, os mentorados dele, completou a corrida, ele incentivou o rapaz a dobrar, a fazer novamente o percurso. E o rapaz morreu extenuado. O que eu fico mais assim é o nível de alienação das pessoas, né? Porque você já viu os dois exemplos que a gente citou aqui, que foram dois exemplos extremos e que também mostrou o quão irresponsável e o quão monstro ele é. E mesmo assim ainda tem pessoas que acreditam nele, que seguem... Ele já foi até candidato a prefeito. Graças a Deus não ganhou, né? Mas chegou perto de ganhar. Mas é inadmissível. Chegou perto de ganhar ele? Um indivíduo que faz todo esse tipo de coisas e ainda... E passa impune, né? Não, e ainda a população ainda vota, né? Vota e ainda acredita numa pessoa desse tipo. E outra coisa que também é muito parecida esse caso com... Eu não sei se lembra lá nos Estados Unidos,
teve um lunático que levou as pessoas para uma área isolada. Qual era o nome dele? Jim Jones. O Jim Jones. Pronto, ele é o Jim Jones brasileiro. Levando o Jim Jones brasileiro, porque o ato dele não respeitar o limite das pessoas e colocar a vida das pessoas em risco, né? Não é simplesmente utilizar a linguagem dele, a capacidade dele de influência para manipular essas pessoas, para, por exemplo, ele vender um curso, que já seria algo errado, né? Mas para convencer essas pessoas a colocar a vida delas em risco e depois não assumir as responsabilidades. A dinâmica que esses picaretas utilizam são a mesma dinâmica utilizada por líderes religiosos, por políticos. Eles conseguem mexer com paixões e as pessoas cegam. A paixão, ela é o contrário, ela não é racional. Ela não age por razão, ela age por emoção. Então, É como comportamento de massa. Você pode observar que líderes aí, como líderes religiosos, eles pintam em bordo, políticos que deixam a população praticamente na escravidão, né? Na escravidão, grupos oligarcas espalhados aí por todo o Brasil, onde eles permanecem e perpetuam no poder, e quando eles estão envelhecendo, eles mantêm a dinastia deles através de colocar um filho, uma filha, ou um sobrinho, mas eles mantêm, né? E essa dinâmica ela é utilizada também pelos coaches, né? Por esses coaches motivacionais, esses coaches masculinistas, esses coaches de relacionamento. Os coaches de relacionamento são muito engraçados ultimamente, né? A gente tem visto coach de relacionamento que nem relacionamento tem, mas tá dando dica amorosa para as pessoas. E também fomentando aquele maniqueísmo de colocar sempre a mulher como... demonizar a figura feminina e colocar o homem como se fosse uma posição de vítima, de vitimismo. Eu acho que é errado, né? Você simplesmente... E quando esse mesmo tipo de coach, ele tem mulher. Ele tem mulher. E ele recomenda o contrário. Que é os Red Pills, né? Os Red Pills, ultimamente, eles fazem muito isso. Eles falam, não tenham mulher, não se envolvam com mulher, mulher nenhuma presta, daquele tema, é aquela coisa generalista. A mesma coisa que a mulher diz quando fala homem nenhum presta, né? É a mesma coisa que eles dizem, eles usam esse mesmo discurso e simplesmente começam a falar para as pessoas, para os homens, que eles têm mesmo que viver uma vida solitária, né? Ser mulher e tudo, e a maioria deles são casados, às vezes têm filhos, têm namorada. Olha a contradição aí. E eles utilizam esse nicho, isso é um nicho. É um nicho. É para ganhar dinheiro. Justamente para ganhar dinheiro. É porque sabe que tem pessoas que vão consumir, né? Porque assim, a gente não produz um conteúdo para uma pessoa que não vai... É um conteúdo que não vai ser consumido, né? Então, se está sendo produzido e está sendo falado, é porque tem gente para assistir. Tem demanda. Tem demanda. E se tem demanda, consequentemente, eles ganham com isso. E ganham muito. E só falando água. E alimentando discursos de maniqueísmo e discurso de ódio também. Porque, no final das contas, a gente sabe que, independente do gênero, tem homens e mulheres que prestam e tem homens e mulheres que não prestam, né? Então a gente... Tem pessoas boas e tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Agora você tem que saber ter a boa decência. Tem mais pessoas ruins do que boas, né, ultimamente. Mas você tem que ter a boa decência, o bom discernimento de saber escolher. Então eu acho que é importante a gente não se deixar enganar. Inclusive tem um livro chamado Psicologia das Massas, né, do Freud, que ele fala como uma população ela pode se deixar alienar, se influenciar por certos discursos, tanto discurso político quanto de religiosos, pessoas também, figuras de autoridade, por exemplo, ele utiliza um exemplo dos militares, né? De como há aquela obediência cega. Então, é um livro que é interessante de ler, é um livro curtinho, sabe? Eu acho que ele tem no máximo assim, umas 100 e poucas páginas, e é rápido, é uma leitura rápida e vale super a pena você entender um pouco. Então, era basicamente isso que a gente queria falar nesse vídeo de hoje, né? Eu acho que deu para exemplificar bem a pilantragem, principalmente a hipocrisia desse pessoal.
E a gente se vê no próximo vídeo. É isso? É. Então, Boa noite. boa noite. Tchau, Tchau. tchau.